dezembro, e eu recebo aqui no estúdio para um bate-papo, trazendo aí um pouco de conhecimento do que está acontecendo em Medianeira também, do que vai acontecer nos próximos dias aí também. Eu recebo os seminaristas, o Tiago Manuel Gomes, o Dietri Amaral de Miranda e o Gabriel Goulart da Silva, eles que vêm bater um papo com a comunidade medianeirense. Primeiro, o nosso bom dia ao Tiago. Seja muito bem-vindo à programação também da Rádio Cultura. Tiago, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam nessa manhã, dia 4 hoje. Estamos aqui muito felizes por poder compartilhar algumas informações sobre esses dias tão intensos que estão acontecendo aqui em Medianeira com a nossa ordenação. Muito bem. Conosco está também o Dietri Amaral de Miranda. Dietri, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cultura. E de fato é uma alegria estar aqui em Medianeira, nessa cidade, fazendo essa missão e nos preparando para a ordenação diaconal. Muito bem. Gabriel Goulart da Silva também está conosco nessa manhã. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É uma alegria estar com todos os medianeirenses aqui, agitando um pouco a cidade, né? Uma parte da cidade está bem agitada, bem movimentada, com todos os missionários em preparação à nossa ordenação, em encerramento à visita pastoral de nosso bispo Dom Sérgio. Então, um momento único, dá para sim pontuar. Tiago, para a gente conversar um pouquinho também, falar um pouquinho mais de vocês, a grande parte da comunidade católica já os conhece, né? A gente já está aí há vários dias comunicando, falando desse momento, falando dessa ordenação, que é ímpar também na vida de vocês, também da Igreja Católica. Mas, Tiago, fala um pouquinho de você. Quem é o Tiago, né? Da onde veio, né? A gente sabe que tem uma caminhada pela frente, não dá para falar muito de futuro, mas a gente sabe que o Tiago está aqui agora. Fala pra gente. Sim, muito bem. Então, eu sou o Tiago, sou natural da cidade de Foz do Iguaçu, minha família é de lá, sou lá da paróquia São Pedro, e eu ingressei no seminário com 14 anos, já são mais de 10 anos na preparação para a ordenação, e agora vamos coroar esse tempo de estudo, de preparação, com a ordenação diaconal, posteriormente a ordenação presbiteral. Então, estamos muito felizes com isso. Ainda não sabemos sobre o futuro, para onde seremos enviados. No entanto, a gente permanece nas paróquias onde nós temos trabalhado até os últimos dias. No meu caso, permanecerei lá na paróquia da Catedral, em Foz. E nós exerceremos assim o nosso ministério, começando desses lugares onde a gente já trabalhou nos últimos 2 anos. E depois vamos adiante, depois da ordenação, para onde seremos enviados em missão. Muito bem. Nesse detalhe aí, como é que foi essa decisão? Eu quero ser padre. Foi assim ou você foi fazer um experimento? Qual que é a decisão, o chamado à vocação? É diferente da vocação dos irmãos que entraram mais velhos no seminário. A minha vocação vem desde pequeno, desde criança, já com testemunho da família, na vida na comunidade. E eu decidi-me que seria essa minha vocação e devido ali ao meu contexto, já sempre pensei na possibilidade de ser padre, então fiz a experiência de entrar para o seminário, não conhecia o seminário, enfim, e acabei descobrindo que teria um encontro vocacional, fui lá, participei e gostei, ingressei no seminário e fiquei até então, e estamos aí já às portas da ordenação. Muito bem. Dietri, conta um pouquinho da tua história, né? Quem é você, né? Para o pessoal entender também essa proposta aí, quem é a figura. Então, Dietri é um nome bem diferente, mas já expliquei o nome do meu pai e do meu avô, eu sou o terceiro. Eu nasci em São Paulo, capital, e entrei no seminário com 27 anos, então eu tenho um pouquinho mais velho. Antes do seminário eu fiz uma experiência com engenharia civil, me formei, trabalhei 3 anos, inclusive trabalhei em Canoas, perto de Porto Alegre, na obra de um shopping. E fui um processo de amadurecimento de 10 anos para de fato entrar no seminário, né? Eu tive o desejo de entrar com 17 anos, era coroinha, participava, tinha uma admiração pela Eucaristia, uma certeza da Eucaristia, que era a presença de Cristo. Queria ser padre, mas aí eu passei na faculdade lá em São Paulo, uma faculdade pública, então resolvi estudar, porque não ia pagar nada, e o bispo até da época era um bispo auxiliar antes do Dom Sérgio, que o Dom Sérgio, nosso bispo diocesano, ele foi bispo auxiliar de São Paulo, da minha região. E aí fui nesse processo de engenharia, fui amadurecendo, fiz intercâmbio na Espanha, amadureci ainda mais na fé. Na Espanha eu voltei para São Paulo querendo entrar para o seminário, mas aí como eu estava formado, precisava um pouco de dinheiro, então resolvi trabalhar, para ter essa experiência de trabalho no mundo da obra, da construção. Trabalhei, enfim, amadureci e entrei no seminário com 27 anos. E agora já estou com 35, né? Um processo longo de formação.
Mesmo eu tendo faculdade de engenharia, eu fiz a faculdade de filosofia, fiz a faculdade de teologia, né, e agora, me formando, vou ser ordenado no próximo domingo. Muito bem. Gabriel, fala um pouquinho também, né, da sua caminhada, quem é o Gabriel também nesse contexto, e como foi essa decisão também, o chamado. Bom, eu sou o quarto filho, eu sou o caçula do meu pai e da minha mãe, nós somos em 4 irmãos, e desses 4 irmãos, 3 antes de mim entraram no seminário. Meu irmão mais velho, ele saiu, não está mais no seminário, não está mais na vida religiosa, foi 5 anos monge. O meu irmão gêmeo também entrou, e quando concluiu a filosofia ele saiu, e no ano de 2017 eu ingressei no seminário, depois de uma caminhada de 5 anos de discernimento vocacional, junto com o seminário, na oração, junto com os familiares. Eu entrei com 19 anos no seminário, e o meu chamado, eu sempre digo assim, que eu estava numa missa, e eu escutava o padre pregar o evangelho, fazer a homilia, né? E eu olhava ele do ambão lá da assembleia e dizia, eu quero aquilo para mim. E se eu for ainda olhar mais remotamente, mais anteriormente, meu pai quis ser padre um dia. E não pôde, por causa de que meu avô queria que ele trabalhasse, e acabou não deixando ele ingressar. E Deus concedeu que um filho dele fosse viver esse sonho que ele queria viver um dia para a vida dele. E assim eu ingressei, comecei caminhando e estou aí hoje junto com meus irmãos, entrei com eles na caminhada, estamos aí hoje concluindo essa grande etapa, esse grande marco para a nossa vida. Mas a escolha, o discernimento da vocação foi a partir deste inquietação do coração, a partir da oração, a partir do exemplo e a partir de querer viver a experiência. Eu quis viver a experiência do seminário, o seminário ajuda a gente a discernir, e assim eu fui discernindo e fui cada vez mais reforçando o meu chamado, aquilo que eu senti no meu coração. Muito bem. Como que está acontecendo? A gente sabe que tem as missões, foi dado o start, dá para assim dizer, no último final de semana, aonde estão acontecendo. Para começar a história, o que é missões, Tiago? Dá para você explicar para a gente e que tipo de missões são essas que estão acontecendo? Muito bem, aqui na paróquia em Medianeira tem se desenvolvido um trabalho de visitas missionárias às famílias, bênção das casas, desde o início do ano já. E agora esse trabalho intensificou-se no final do ano, agregando a essa missão a visita missionária que os seminaristas da diocese fazem todos os anos. Então, junto com essa missão que já era aqui um projeto da paróquia, os seminaristas de toda a diocese estão aqui presentes para fazer esse trabalho. E a missão é isso, é fazer visitas às famílias que nos acolhem, independente de credo, de religião, nós visitamos todas as casas e sobre aquela família rezamos, invocamos a bênção de Deus e de uma certa forma assim meditamos a palavra e podemos escutar também as dificuldades das famílias. É um momento importante para nós, de crescimento, de maturidade humana, e também para a comunidade que recebe essa visita, que pode também ter um momento diferente de evangelização. As comunidades têm nos acolhido muito bem, nós temos vivenciado aí dias bem bonitos junto com o povo de Deus. Nesse momento, Getri, está sendo feito numa localidade específica, né? Não é toda a cidade agora nessa reta final aí desse trabalho de missões. E tá todos os seminaristas, qual que é a experiência, tu conta assim, de estar vivendo isso? Olha, está sendo uma experiência muito bonita de fato, recepção. Todos abrem as portas, né? Nos acolhem com alegria. Os momentos de oração são breves, mas são bem intensos. Também fizemos alguns comércios, o pessoal trabalhando, atendendo, mas até os que estavam indo a fazer compra quiseram participar das orações, das bênçãos. Então, de fato, a cidade está nos acolhendo muito bem e está sendo uma alegria fazer essas bênçãos, tanto para nós, missionários, quanto aqueles que nos recebem. Muito bem. Gabriel, o pessoal aí, vocês não estão só os seminaristas, tem uma equipe grande, né, fazendo esse trabalho, né? Nós estamos numa equipe bem grande, nós estamos em média de 22 equipes duplas, né? Média de 40 a 50 pessoas trabalhando, isso de missionários, sem contar os guias que vêm das comunidades nos acompanhar nos lugares onde eles conhecem, porque nós temos uma organização de ruas, de quadras, que nós vamos marcando para demonstrar o serviço. Mas nós temos os seminaristas, temos os diáconos permanentes que atuam na nossa paróquia, temos as irmãs do hospital, maternidade, temos a comunidade Raio de Misericórdia, com 10 integrantes, todo dia vem nos auxiliar na missão.
E essa é a nossa equipe. É essa equipe que está batendo porta a porta, andando rua a rua, para visitar todo mundo. Inclusive também está sendo pontuado finalizando a visita pastoral do bispo, né? E nas comunidades está sendo feito algumas celebrações também, né, Tiago? Sim, as comunidades também estão concluindo agora a visita do bispo, que é um momento importante para o pessoal conhecer o bispo, e o bispo também conhecer o seu povo, e eles fazem essa troca de experiências também. E Dom Sérgio, desde que começou as visitas pastorais em nossa diocese, tem unido várias vezes já essa experiência de fazer a visita dos seminaristas junto, que fazem toda a preparação ao longo do dia, e à noite a comunidade se reúne com o bispo para celebrar a Santa Missa e para também que o bispo possa escutar a comunidade, dizer um pouquinho aquilo que a comunidade preparou para dizer para o bispo. Então tem sido essa importante experiência, tanto para o bispo como para o povo de Deus que acolhe, para os seminaristas que acompanham. Então tem sido um movimento missionário muito grande. Muito bem. Dietri, essa semana em especial é de preparação para vocês também, também finalizando esse período de caminhada, de preparação para a ordenação diaconal que vai acontecer no domingo. Conta um pouquinho para a gente como está sendo isso e também da celebração, como vai ser. Então, a celebração vai ser às 15 horas, né, na matriz de Medianeira. É a ordenação diaconal. Então, nós vamos ser diáconos transitórios, né? Nosso objetivo é o sacerdote, sermos padres, e essa ordenação sacerdotal ocorrerá em maio. Mas o grau da ordem é um sacramento que ele é dividido em 3 graus, né? Então, o primeiro grau vai ser o diaconato, depois o segundo grau é o sacerdote, o padre, e padres específicos depois recebem o terceiro grau da ordem, que é o episcopado. E aí vocês vão ver nessa celebração... O bispo impõe as mãos, né, nos concedendo o dom do Espírito Santo, nos tornando diáconos. Então, nós saímos do leigo para virar cleros, né? Entramos no clero, no presbitério. E depois ele entrega o evangeliário como símbolo de que o diácono é aquele que serve o altar e lê o evangelho nas celebrações. Então, vocês vão perceber isso no rito da celebração da ordenação diaconal. Alguém quer complementar? Tem também, não podemos esquecer que o candidato é eleito. No início tem um monte de pergunta que o bispo vai fazer sobre se nós queremos assumir livremente esta vocação, essa ordenação, se prometemos o celibato, a castidade, a obediência, e bem como também, depois de toda essa eleição, nós se prostramos no chão, se canta a ladainha, vocês vão perceber tudo isso no rito, a gente deita no chão, canta-se a ladainha todos os santos, invocando a intercessão dos santos, para virem em auxílio a nós, no caso, né? Mas toda a ordenação é feita assim. Depois nós levantamos a imposição das mãos, a oração consecratória, e depois a entrega dos evangelhos, a paramentação também vocês vão assistir, e todas essas partes que fazem parte do rito, que complementam e que constituem a liturgia de ordenação diaconal. Muito bem. Nesse trabalho, depois de ordenar os diáconos, é transitório, né? É diferente do permanente, que é o leigo que é casado e acaba sendo ordenado, recebendo a ordem, então, justamente diaconato permanente. É diferente porque vocês estão buscando, como disse o Dietri, aí, o sacerdócio. Tiago, fala pra gente o que vocês vão fazer até maio, dá para assim dizer, ter uma recolhida diante da comunidade, vocês ficam trabalhando nas comunidades, já vão mais ou menos para a paróquia onde vai trabalhar, como que vai acontecer tudo isso? Então, nós temos até aí esse tempo em maio para exercermos o diaconato, né? O diácono é aquele que está sempre a serviço da caridade, da palavra e da liturgia. Então, a partir desses 3 aspectos, nós vamos trabalhar nas comunidades para onde nós seremos enviados. Como eu já disse, onde nós já estamos, né? O Dietri lá em Santa Helena, o Gabriel aqui em Medianeira, eu lá na Catedral, até o mês de fevereiro por aí. Se o bispo quiser trocar depois, ele falou para nós que até mais ou menos esse tempo vamos ficar por lá. E vamos exercer o diaconato nas comunidades, presidindo as celebrações, fazendo aquilo que é próprio. O diácono já pode fazer batizados, casamentos. Então nós estaremos aí exercendo o nosso ministério e já nos preparando para a ordenação sacerdotal. Temos aí que preparar toda a liturgia, organizarmos, também nos preparar espiritualmente para isso. Então temos esse tempo aí de transição até a ordenação sacerdotal.
Muito bem. Dietri, olhando já para o final da nossa entrevista, mas claro que com a expectativa que vocês vão voltar em outros momentos, né? Daqui a pouco vai ter ordenação também já do presbítero, né? De fato, do sacerdote, do padre, popularmente conhecido pra gente, né? E o que o Dietri espera dessa caminhada daqui para frente, né? Que a gente sabe que são 2 momentos, né? Divisão na vida daquele que tomou a decisão, disse o sim, e o que você aguarda enquanto sacerdote? Tem expectativa aí de ir para algum lugar? Já foi apontado? O pessoal fica curioso também nessa relação. A princípio é de fato continuar em Santa Helena, mas de fato nós somos bem abertos àquilo que a igreja deseja, né? É dizer sim. Nós aprendemos em toda essa caminhada de seminário a sempre dizer sim à vontade de Deus, como Maria, né? Que disse sim e o verbo de Deus se fez carne. A gente sabe que se a gente dizer sim à vontade de Deus, Deus se faz presente na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família, né? Então, de fato, a expectativa agora como padre, como diácono, é continuar dizendo sim, né? Seguindo a Cristo cada vez mais, né? Cada vez mais, e principalmente contando com o carinho e a oração do povo de Deus que sempre foi fundamental na nossa caminhada. Gabriel, para você, nessa mesma perspectiva, o que esperar dessa vida aí consagrada, religiosa, de fim, o sacerdócio, que é a ordem tão importante, né? Fala pra gente também se tem expectativa, como que vai ficar esse contexto? Eu vou exercer o início do meu diaconato aqui na paróquia de Medianeira, junto com o padre Leandro e seus vigários. E a expectativa é sempre manter esta fidelidade, este amor, esse espírito de oração, porque para nós podermos servir bem ao povo de Deus, nós devemos primeiro amar a Deus, a rezar. Então minha expectativa é essa, é uma vida de oração, uma vida de estudo, para bem poder servir a Deus. Nos seus detalhes, naquilo que o povo vem buscar o padre, essa expectativa é servir ao povo bem, mas para que eu possa servir o povo bem, eu preciso primeiro amar aquele que é a razão de toda a minha vocação, que é Deus. Então, sem essa expectativa, essa fidelidade, essa vida de oração, essa vida de contemplação, e exercer muito bem meu ministério, para que as pessoas possam encontrar aquele que um dia encontrou o meu coração, e ao qual eu me apaixonei profundamente. Essa é a minha intenção, que o Espírito Santo me conserve neste propósito e me dê força para viver isso. Mas é servir bem ao povo de Deus. Estar à disposição para uma bênção, uma confissão, um desabafo, uma orientação, o que precisar, estar ali para bem servi-los. Muito bem. Tiago, na tua perspectiva aí, o que você espera enquanto esse período e agora para frente, essa mudança e, claro, a tua intimidade com Deus, enfim. Então, nesse tempo, a grande palavra que eu resumiria aquilo que nós temos vivido seria a realização. É a realização de um sonho, é a realização de um tempo de estudo, de preparação, e que agora, depois de ser realizado, tem que encarnar-se na nossa vida, tornar-se realidade, né? De ser esse servo de Deus, de ser essa pessoa consagrada a Deus, a serviço do irmão. Então, a expectativa é vivenciar de fato aquilo que nós vamos receber com a ordenação, sem subterfúgios, sem nenhuma outra alternativa que não seja essa somente. Muito bem. Bom, já de antemão agradeço vocês pela disponibilidade de estar aqui conosco essa manhã, falando com a comunidade. Fazer um convite às pessoas que ainda não receberam a visita, né? Que quando receber aí os seminaristas, não só aqueles que estão aí já às vésperas da ordenação, mas toda a comunidade católica que está fazendo esse trabalho, né? Recebam de portas abertas, recebam com muito carinho, que orem por vocês, né? Que rezem aí, que façam as suas orações pedindo a Deus que fortaleça a caminhada de vocês, e deixe o microfone aberto para as suas considerações. Começando aqui pelo Tiago, já vamos aqui pela mão. Muito bem, então reforçamos a todos, acolham os missionários são muito alegres, felizes para o encontro desse povo. Também reforçamos o convite da ordenação, todos estão convidados no próximo domingo às 15h. E por fim, um apelo final que nós temos feito por onde temos passado. Qualquer jovem que nos escute, qualquer pessoa que sinta no seu coração alguma inquietude vocacional, nesse tempo de missão, nessa semana, na outra também, é tempo de pensar a vocação, pensar para que Deus me chama, aonde eu posso me sentir bem, posso encontrar sentido para a minha vida. Então,
qualquer um que nos escute nesse momento e tem essa inquietude, por favor, dê esse tempo para Deus e dê essa oportunidade de encontrar-se com esse Deus que quer o nosso bem, que quer que nós nos realizemos nele e seguindo a sua vontade. Muito bem. Dietri, tua consideração? Não importa a idade, jovem ou adulto, que sentir esse apelo, né, não tenham medo de dizer sim e seguir, né, e ir em busca. Né? Deus nos chama, Deus nos espera e de fato isso nos realiza, nos completa, nos torna feliz e faz feliz todos ao nosso entorno. Então não tenham medo, coragem e que Deus possa abençoar a todos vocês, queridos ouvintes, e rezem por nós. Como é importante a oração de cada um de vocês. Gabriel? O apelo que eu sempre faço, continuem rezando pelas vocações. Rezem para que Deus envie santas famílias, para que dessas santas famílias surjam santas vocações religiosas, sacerdotais, e dessas santas famílias também surjam outras famílias, e assim nós vamos construindo um mundo de paz, um mundo mais belo. E outro apelo também, outro convite que eu faço para as regiões que nós vamos visitar das missões, que hoje nós iniciamos o Independência, é que abram as portas, não tenham medo. Pergunte quem é, tenham coragem de perguntar, para se identificar, e acolha a bênção. Nós vamos no Independência, depois Dom Pedro, e assim outros bairros vão aparecendo para a missão. Não tenham medo. E para os jovens, como o Tiago fez, não tenham medo de se abrir ao amor de Deus. Tudo vale a pena, por Deus. Então, assim, nunca tenham medo de se entregar, dar tudo ao todo, que é o próprio Deus. Muito bem, obrigado. Aí agradeço vocês pela disponibilidade de estar aqui conosco. O Tiago Manuel Gomes, o Dietri Amaral de Miranda e também o Gabriel Goulart da Silva. Eles que são seminaristas, estão nessa caminhada formatória e agora numa reta final, né? Caminhando para o diaconato e daqui a pouco, se Deus permitir, Deus quer com certeza, no mês de maio recebe então a ordenação. Teremos 3 novos sacerdotes aqui na Diocese de Foz do Iguaçu. 8 horas mais 12 minutos, hoje passando um pouquinho do horário.